Olá, eu sou Yara Fernandes e o trabalho intitulado Emprego de Ferramentas de Geoprocessamento do Radar de Penetração do Solo, GPR, no Sítio Arqueológico Náutico Nave Peixe, em Tavares, Rio Grande do Sul. Ele foi apresentado como o trabalho de conclusão do curso técnico de geoprocessamento do Instituto Federal do Rio Grande, IFRS. Foram meus orientadores e também são autores deste trabalho os professores Jean Marcel de Almeida Espinosa, professor Rodrigo de Oliveira Torres e professor Miguel da Guia Albuquerque. Bom, esse trabalho é baseado na pesquisa da tese de doutorado do professor Rodrigo de Oliveira Torres, onde houve uma escavação de uma estrutura, um sítio arqueológico histórico, uma estrutura de naufrágio, que se encontra no litoral de Tavares, no município do Rio Grande do Sul, Brasil. O objetivo dessa pesquisa, com a utilização do GPR, para que as técnicas de geoprocessamento auxiliem metodologias não interventivas em pesquisas arqueológicas. A área de estudo é esse sítio arqueológico na Lagoa do Peixe, e a justificativa é que esse sítio já havia sido escavado e também ele havia sido feito uma modelagem desse sítio por fotogrametria, então se conhecia muito bem a estrutura do sítio. Após as escavações do professor Rodrigo Torres, em 2013, o sítio foi novamente enterrado, pois ele não poderia ser retirado da área, então, para se preservar melhor, ele foi enterrado. Então, por ele se encontrar enterrado, foi feito um trabalho novamente com o GPR para ver o que o GPR iria identificar da estrutura, uma vez que já se conhecia a estrutura. Conforme eu havia falado anteriormente, esse sítio se encontra no litoral de Tavares, no estado do Rio Grande do Sul, Brasil. Bom, para os métodos foram utilizados os materiais o GPR, uma antena de 400 MHz, o GPS de navegação RTK, o software o GRED 3D, Gaia, o software Gaia para tratamento dos radargramas, o software QGIS e o software ArcMap para o SIG. O GPR, para os métodos, foi utilizado o equipamento em sítio arqueológico, a interpretação de dados de feições através de softwares foi realizada após a coleta, e visualizações das linhas de caminhamento em 3D, através de um mapa tomográfico. Posteriormente, foi elaborado um WebSig, que é divulgado com as informações, tanto com os mapas quanto com os radargramas. Aqui tem uma equação de funcionamento do GPR, a constante de elétrica, que varia de cada material, uma vez que esse equipamento ele funciona com a propagação e a recepção de micro-ondas, então, e em cada material ele vai receber uma informação diferente, ele se identifica e gera os radargramas a partir disso. E a esquerda é uma foto no litoral próximo à estrutura. Aqui é uma tabela com alguns materiais, a constante de elétrica deles para o GPR. E, bom, foi realizada uma malha em uma das estruturas, porque ela está partida, então, no trabalho do professor Rodrigo, elas foram intituladas estruturas por números, de acordo com o tamanho dela, então foi realizada uma prospecção com o GPR na estrutura E1. Ela foi também utilizada como modelo para a prospecção com RTK. Aqui são uma foto com a distribuição das estruturas, onde se pode ver a estrutura E1, ela se encontra à esquerda. A estrutura E3 e E4, nós acreditamos que a estrutura E3 e E4, ela está mais ao fundo, e a E2 também está mais à frente, próximo ao litoral. Aqui tem um fluxograma com alguns filtros que foram aplicados após a coleta do radargrama, e então foi feito para tratar cada radargrama diferente para ter uma ideia de se iria aparecer ou não as feições selecionadas. Os resultados obtidos foram a identificação da área de estudo, novamente, uma vez que elas estavam parcialmente enterradas, o tratamento dos dados, foi gerado um modelo 3D e foi elaborado um WebSig. Aqui são alguns mapas das estruturas vistas pelo Google Earth, pelo satélite. Aqui é a imagem com os pontos do RTK delimitando a estrutura. Aqui são as medidas de distâncias que poderiam ser utilizadas em trabalhos posteriores para se estimar a movimentação dessas estruturas. Aqui a malha de cobertura com o GPR.
E aqui são alguns radargramas já tratados onde se salientam as feições de pregos, que são pregos de ferro, e esses pregos, alguns se desmancharam e viraram concreções ferruginosas, que é o que aparece bastante no GPR. A madeira em si, que é a maior composição, né, da estrutura, ela não aparece muito. Ela é visível mais na forma de compactação do solo. Aqui dá para ver a área que está localizada a estrutura, não aparece muito, mas parece uma compactação no solo na superfície. A partir desse tratamento, desse filtro, aparece melhor a estrutura e dá para ver que o solo está compactado, então ele aparece como em forma de compactação. Não, tanto a madeira quanto a areia, elas não têm uma constante elétrica muito diferente da outra, então por isso não houve uma diferença muito grande no radargrama. Nessa estrutura dá para ver melhor, nesse radargrama dá para ver melhor a estrutura. Aqui são mapas onde os losangos são os pontos das concreções ferruginosas. E aqui é um mapa 3D tomográfico, onde é possível ver que as concreções ferruginosas elas causaram bastante perturbações na interpretação do radargrama. Até 70 centímetros de profundidade se podia ver as imagens. Aqui é uma linha longitudinal, onde a feição aparece, né, ao centro da imagem. E aqui já 70 centímetros de profundidade não é possível mais ver a feição. Bom, conforme eu falei para vocês, né, as feições apareciam nas interpretações 3D em até 70 centímetros de profundidade, que corresponde à espessura da embarcação. Desculpa. Bom, aqui tem a malha de linhas longitudinais e transversais, já no WebSig, né? Essa é uma imagem do WebSig que foi gerado com as informações. Aqui é o mapa da localização do sítio, no WebSig já. E as considerações finais é que apesar de, tanto do local de localização, né, do sítio arqueológico ter bastante estabilidade em função da salinidade, foi possível ter resultados satisfatórios, também delimitar a área com o RTK, e essas imagens, esses resultados, eles contribuíram bastante, uma vez que haviam bastante ferros, né, concreções ferruginosas que podem indicar outras partes do sítio que são depositadas ainda. Bom, aqui são as referências bibliográficas utilizadas. Muito obrigada!